de som. A Cláudia também, então, a gente regula mais ou menos de idade, de classicidade, né? Não de data de nascimento avançada. Seja bem-vinda, Cláudia. E Obrigada. é muito legal. A gente ter vivido uma época onde existia conteúdo e era algo para fazer pensar, era algo que nos motivou movimentos políticos, movimentou o reinício da nossa democracia também. Cláudia estava em Brasília até ontem, lá na frente do Morro da Antena, né, Cláudia? Tu deve ter visitado ali também. Tem uma placa bem grande, que eu tenho uma foto que eu tirei, que eu adoro. Brasília, capital nacional do rock. Então, rock faz parte da nossa cultura, samba faz parte da nossa cultura, e essa mistura, ela é maravilhosa, vem lá das nossas origens, das nossas raízes, e tudo oriundo da música negra, da música afro. A primeira guitarrista que a gente tem notícia de tocar mesmo, de detonar no palco, foi dentro de uma igreja nos Estados Unidos, anos 30, anos 40, existem algumas filmagens, é muito legal, não me recordo o nome dela agora. Então, bem-vindo, tem uma galera aqui entrando, muito legal ter todos vocês aí, e vocês não têm noção do bem que a música faz para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Nós trabalhamos aqui na área da saúde mental, Claudinha contou. Cláudia, se tu me deixar falar, eu vou falar sem parar. Deixa eu apresentar e passar a palavra para minha amiga Cláudia Souza. Vou baixar um pouquinho o som aqui. Cláudia, terapeuta maravilhosa, companheira de terapêutica, tem inúmeras formações, está aí também finalizando psicologia, ela é uma referência na área, ela é idealizadora e criadora do Instituto Portela, que é uma ONG maravilhosa em São Paulo, que atua em prol da comunidade, com redução de danos, com palestras, com eventos, aproximando realmente a galera que está meio perdida aí nas ruas sem direção e acolhendo todos e dando aquele direcionamento. Cláudia, por favor, se apresente para o pessoal e vamos trocar uma ideia sobre esse dia maravilhoso. Então, Cláudia Souza, né, como o Antônio falou, sou terapeuta, trabalho também como acompanhante terapêutica, já há 3 anos, vai para 4 anos que eu trabalho com isso, finalizando a faculdade de psicologia, que eu não vejo a hora, muito apaixonada pela questão, né? Como o Antônio falou, também sou a idealizadora e presidente atual do Núcleo Portela, que é uma ONG realmente para cuidados de dependências químicas, né? Para tratar com pessoas, né? E a nossa intenção real é a reinserção social. Então, trazer o pessoal de novo para a vida, né? Porque o problema da adicção, a dependência química, acaba com a vida da pessoa, né? Então, a nossa intenção é trazer para a vida. Planejamento de vida, cursos, é bem um trabalho dessa forma. Também sou escritora, né? Tenho aí 3 livros escritos já. Um que a gente, porque no caso a rota, no caso cocaína, o ouro branco, né? Que a gente fala um pouco sobre a rota da cocaína, como que funciona, por que o Brasil é rota, por que a cocaína está muito dentro do Brasil ainda. Tem um outro que é Carcereiro de Si Mesmo, que é um livro que eu falo assim, daquela dualidade da pessoa, né? Ela tem que lidar com os instintos dela. Mas nesse livro, eu trato de uma forma assim, meio alusiva. Então, eu criei uma cidade, que é o nosso corpo, onde dentro do nosso corpo tem uma briga, né? Entre o ego, o id, o ego e o superego. E aí vai, assim, tá bem legal esse livro. E tem o método presente, né? Que é um método que eu desenvolvi de trabalho de vínculo afetivo. Então, nesse trabalho aí, eu trabalho a questão de o porquê que é tão importante criar o vínculo, o quanto que o vínculo afetivo, ele protege um pouco mais os nossos adolescentes, né? Na questão, quando chega naquela fase da dificuldade da adolescência,
e protege eles das situações de risco, né? É isso aí. Uhum. Aí eu tive a honra de tu me mandar o primeiro capítulo do seu livro também, né? E isso foi, logo que eu comecei a escrever esse livro, eu mandei para você, falei, o que você acha, Antônio? O que você está achando? Continua, tá dando para entender? Nossa, E eu gostei muito maravilhoso. do seu retorno, foi muito, muito bom, assim. Eu É, vi que você conseguiu pegar, literalmente captar muito realmente. bom. É. Gente, olha, é um prazer, Cláudia, estar aqui. É um prazer a gente retomar as atividades juntos que a gente está programando já há um bom tempo e Sim, graças ao nosso poder superior, da forma com que a gente acredita, tudo acontece no momento que deve acontecer, quando é para ser. E a gente está junto novamente num trabalho em prol da nossa comunidade, do nosso país, da nossa humanidade, isso não tem dinheiro no mundo que pague, e a sim, satisfação de a gente fazer aquilo que ama, porque quando a gente faz aquilo que ama, deixa de ser trabalho e passa a ser um prazer, né? Porque aquela exatamente. motivação em estar estudando, em se melhorando cada vez mais para levar uma palavra de maneira mais humana, acolher de uma maneira mais significativa as pessoas que estão em sofrimento psíquico, isso não tem preço, porque em dado momento da nossa vida nós necessitamos. E não foi só lá atrás. Todos os dias a gente necessita de uma palavra amiga, de um abraço, de alguém que acredite e que tenha fé em nós, né? Sim, Acredite em sim. nós. E eu só tenho a agradecer, porque tu, por várias e várias vezes, teve fé e continua tendo fé em mim. Quando abandonou tudo para ir trabalhar junto comigo, em uns projetos que eram meio furados, e que eu achei até legal quando a gente combinou de fazer a live. Vamos abordar já justamente a música, já para abrir um pouco mais a mente das pessoas nesse dia. Sim. Então, Cláudia, obrigado por estar aqui, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre o teu curso, que inicia agora dia 13 de agosto, também para as pessoas ficarem sabendo da agenda, da programação, do que se trata, que é uma proposta maravilhosa. Então, é um curso, no caso, como eu trabalho como acompanhante terapêutica, né? E na verdade, é uma profissão até nova aqui no Brasil, porque não tem. A gente tem os cuidadores, mas são os cuidadores físicos, né? E o acompanhante terapêutico, ele trabalha mais naquela questão psicológica, né? O sofrimento psicológico. Então, você acompanha o paciente nessa questão do sofrimento psicológico. Então, esse curso é para preparar pessoas, e muitas das pessoas que têm me procurado são pessoas da área da saúde. Então, cuidadores, técnicos de enfermagem, que vão ter uma bagagem um pouco maior para entender esse outro lado, né? Tem algumas pessoas que já trabalham com isso, e uma coisa que é um déficit que eu tenho visto muito é a questão de um cuidador físico, né, trabalhar com um acompanhante terapêutico e ele relatar mesmo para a equipe médica, que a gente tem que estar sempre em contato, a questão do dia, da rotina diária do paciente, mas sem focar numa palavra, num comportamento, né? Então, na verdade, esse curso é para abordar um pouco isso, falar sobre comunicação não violenta, né, escutativa, que é muito importante quando a gente fala de casos psicológicos, né? Que a gente tem que ter saber ouvir, saber diferenciar, saber ter a ética de você não colocar as suas crenças para o paciente, entender e respeitar o paciente, né? Então, vai ser um curso online, né, ao vivo, que eu vou estar fazendo. Ele vai começar no dia 10 de agosto, às 19 horas. A inscrição, no caso, o pessoal entra em contato pelo WhatsApp, eu passo o link de inscrição, vão ser apenas 15 vagas por turma, né? Para a gente poder ter tempo de conversar com o pessoal, explicar direitinho. Eu vou explicar de onde vem o acompanhamento terapêutico, qual a necessidade, qual a importância do acompanhamento terapêutico, né? E é basicamente isso, é entender o que o acompanhante terapêutico faz, que a gente ainda tem um pouco de dúvida em relação a isso, para tocar aí e em breve, né, espero que saia logo a regulamentação da profissão, que ela ainda não é regulamentada aqui no Brasil. A gente se baseia mesmo pela código de ética, as questões do cuidador, mas já está em trâmite aí.
uma proposta para a regulamentação da profissão. Mas enquanto ela está nessa proposta de regulamentação, ela também se baseia na Lei 9394/96, né? Na Lei dos cursos livres, cursos técnicos, e também o teu curso é focado específico para a área da dependência química, também se enquadra dentro da CBO 5153/15, se eu não estou enganado, que também não é a regulação específica, mas ela tem uma nuance que pode ser atuar de forma legal também, né, Cláudia? Sim, com certeza. A gente se baseia muito em cima disso, né? E quando se fala de dependência química, ainda tem muito tabu, muito preconceito, né? Muita dúvida, né? Falando mais especificamente aí da questão do alcoolismo mesmo, né? As pessoas têm muita dúvida em relação ao alcoolismo. As pessoas acham que o alcoolista é só aquela pessoa que está caída na rua, que aparentemente já demonstra, né, tá com problemas com o álcool, mas o alcoolismo ele tem graus, né? Então tem o abusivo, tem o abusador, tem o dependente, e aí vai indo. Então é uma coisa que eu bato muito em cima para as pessoas entenderem que principalmente o alcoolismo, que é o mais comum, né? Até onde ele vai, como que ele funciona e como que a gente lida com a pessoa, né? Porque é bem diferente, né, Antônia? Você lidar com uma pessoa alcoolista, você tem que entender ali, estar no dia a dia com ela, entender os gatilhos, entender as questões de recaída, desmistificar a questão da recaída é apenas uma questão moral, né? Então, acho que tudo isso eu vou abordar no curso, falar um pouco sobre outras dependências, mesmo farmacológicas, como as químicas de drogas ilícitas, aí eu vou abordar tudo isso aí. Muito legal. A gente vai estar com uma agenda meio em paralelo, que a Cláudia também é professora aqui na EducaDQ. Então, na nossa área, como eu estava falando, fazem 2 ou 3 dias com o Dr. Marcos Ferreira, aí, que ele é um terapeuta maravilhoso, psicólogo aí aqui no país também. Nós não existe concorrente na nossa área, existem aliados em prol do ser humano. Dentro do meio acadêmico, eu estava tendo um outro debate filosófico sobre isso. Dentro do meio acadêmico, essa luta por egos já deveria ser tratada dentro de sala de aula, né? Porque no momento que um aluno, isso eu estava orientando um aluno meu ontem, que me mandou mensagem, que ele vai começar a cursar a psicologia, e perguntou como não ser um psicólogo engessado. E eu conversando com ele, tenha a mente aberta, não entre nas trincheiras do ego, onde uma corrente que normalmente se divide em duas, uma defende algo a longo prazo e outra defende mais a neurociência e o alívio mais imediato, enquanto um acha que o outro está adestrando um comportamento, ao mesmo tempo acha que só a dele funciona, quando na realidade, com o passar do tempo, cada um cria sua saladinha de fruta de técnicas para melhor atender seus pacientes. E o meu conselho para ele foi, vai nos grandes pensadores. Isso. Volta lá para Sócrates, Platão, vai para o estoicismo, porque nada que veio depois é novo. São apenas visões de alguns autores, de alguns pensadores, sobre o que foi desenvolvido lá atrás, que é o que a gente usa até hoje. A nossa maneira de interpretar a filosofia dos passos está baseada lá, a psicologia, a psicanálise, todas essas técnicas das nossas ciências de saúde mental atual têm a mesma origem. Sim. Está em si mesmo a responsabilidade, né? A gente entra muito nisso no cuidado nas CTs, né, Cláudio? O Antônio. A gente entra muito disso na questão das CTs, o engessamento mesmo que tem do pessoal que trabalha dentro das CTs, né? Não só no caso de terapeutas, mas a gente encontra lugares, tanto que o tema que a gente vai usar hoje até falar sobre a música, a importância da música em todas as áreas, né? Mesmo dentro do tratamento, como fora dele, eu sou uma pessoa que posso falar sobre isso, porque quando eu estou lá no meu momento, é terapêutico, é o meu momento de extravasar tudo, assim, e eu acho que essa questão de desengessar é mesmo ficar aberto, né? Abrir a mente para ouvir o outro, para prestar atenção na crença do outro, no que é bom para o outro.
e sair da receita de bolo, né? Exatamente. E aí eu tenho uma coisa que eu gostava muito de fazer nas aulas de ética, eu vou começar a fazer de novo agora que a gente vai para as aulas ao vivo novamente. Aliás, antes de entrar no nosso tema, eu vou falar um pouquinho também. Cláudia também é professora na EducaDQ, assim como o Robson e o Marcelo, que foram convidados e aceitaram prontamente essa missão, para a gente voltar com conteúdos totalmente ao vivo, né? Antigamente eu gostava muito de abrir minhas aulas de ética com alguns tipos de música, né? Normalmente rock. E vou até aumentar aqui um pouquinho o volume, não sei se você está conseguindo me escutar. Consegue escutar um pouquinho? Consigo. Então, eu pergunto sempre, o que são gatilhos? Né? Porque dentro de uma CP, dentro de uma clínica, ainda existem pensamentos retrógrados que tudo vai nos levar ao uso. Meu Deus, vamos proteger o menino de escutar tal tipo de música. Aí a gente vê a pessoa que passou a vida inteira se entupindo de droga, está lá 2 dias dentro de uma clínica de reabilitação, e o que acontece? A pessoa vai se expressar dentro de um grande grupo, e, eu estava lá na biqueira, peguei umas pedras para fumar, fiz assim, assim, assado, e a primeira coisa que quem teoricamente está lá para acolher e não para tolher a pessoa fala, aqui é proibido a gente falar o nome de substância, sempre se refere minha substância de preferência. E ainda ensina errado, né? Porque uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Isso é uma técnica hitlerista, nazista, lá da Segunda Guerra Mundial. E então, droga de preferência, não, é droga de decadência, né? Mas se a pessoa dentro de um ambiente protegido, com profissionais de saúde mental, com todo um aparato à disposição, onde já está privado de estar em convivência com a sociedade, não pode falar o nome da substância que usava, sem meia dúzia, ter uma reviravolta no intestino, e um terapeuta, um psicólogo, um coordenador, já querer dar medida socioeducativa em função disso, é sinal que o momento que abrir os portões daquela clínica e daquele local, o que essa pessoa vai fazer? No primeiro estímulo externo que ela tiver, ela vai sucumbir. Exatamente. Mas isso é bem interessante, Antônio, porque justamente é isso que eu bato em cima e um dos motivos pelo qual eu criei o Núcleo Portela, que a nossa intenção é justamente isso. Eu acredito que a comunidade terapêutica, a internação, ela não pode ser um momento de você podar a pessoa de quem ela é. Ela tem que ser quem ela é, lá dentro, e aprender a trabalhar aqui fora. Que é nesse momento que é aqui fora que é a grande coisa, né? É aqui fora que ela vai ter que lidar com o dia a dia e não vai ter ninguém vigiando. Não vai ter os horários, não vai ter quem vai te podar. Então você tem que sair de lá meio que com técnicas de enfrentamento realmente para quando estiver aqui fora. Como que você vai lidar? O que você sentiu? Por que você sentiu? Quando você sentiu? O que você vai fazer? Né? Não é simplesmente falar assim, você não pode sentir. Isso não existe. Porque aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Tudo parte lá do início, lá dos grandes pensadores. Não vamos pegar nenhuma corrente psicológica aqui. Como eu vou reagir a esses estímulos externos que me trouxeram para a posição que eu estou hoje, para mim agir de forma diferente quando estiver na mesma situação. Exatamente. É justamente isso que eu sempre bato em cima disso. Né? Que lá dentro eles estão protegidos. Agora, aqui fora, como que ele vai saber lidar, né? Então, é justamente isso. Aí entra um outro detalhe também que eu reflito bastante. Eles estão protegidos ou estão escondidos da nossa sociedade num modelo manicomial mais moderno, onde a pessoa tem um sofá, tem uma Netflix com um telão gigante, tem quadra de esporte, piscina, ar-condicionado, tem tudo à disposição. Porque um verdadeiro modelo manicomial não está nos muros e grades. Isso aí eu vi recentemente dentro da penitenciária. Ali é o modelo manicomial mesmo. Mas o modelo manicomial daquele que a gente está incumbido de acabar está sendo promovido muitas vezes por quem luta contra ele. Porque ao não fornecer o tratamento correto para a pessoa, buscando a individualidade do ser e as dificuldades que ela carrega, aonde é que vão estar esses muros e grades? Bem, exatamente onde tu falou, dentro da cabecinha. Porque se ele não souber abrir esses portõezinhos e lidar com o próprio livre-arbítrio,
ele vai ficar nesse eterno ciclo de ir e vir de clínica de reabilitação o tempo todo. E agora, eu lembrei de uma coisa que você falou agora, justamente isso. Você uma vez no curso falou em relação a receita de bolo, né? Quando você não trabalha a individualidade, não é porque para um é assim, que para o outro vai ser assim, que para o outro vai ser assim. Então, quando você entende cada um e consegue montar um planejamento individual, eu acho que o que você consegue chegar mais no cerne da coisa realmente, que é essa questão do estar aqui fora, né? Do lidar com a vida no dia a dia. É exatamente isso, porque assim, ó, a clínica de reabilitação deve funcionar como uma escola, né? Não como um hospital, não como um local para segregar da sociedade aquelas pessoas que estão dando problema naquele momento, em função do nosso próprio sistema. Ninguém é coitadinho, mas a gente sabe que em dado momento deixa de existir o poder de escolha na vida da pessoa que está numa ativa e que está em estado de dependência química ou estado grave de transtorno por substância. Aí vai, se a pessoa segue a CID ou um DSM, não sei. Independente disso. Então, entender isso, não só o paciente dentro do processo de psicoeducação, mas principalmente a família, aqueles que o cercam, é fundamental para essa pessoa poder se desenvolver e crescer como ser humano e superar a si mesmo, porque a luta nunca foi contra ninguém, é sempre contra os próprios impulsos, né? A luta é contra os próprios desejos. Sim. Então, e essa questão da família mesmo é uma das questões que eu abordo no projeto, no método que eu criei, né? O método presente. É justamente a questão de você tentar trabalhar um todo, né? Você não tem como trabalhar com a pessoa que está lá na instituição individualizada, né? Só ela. Você tem que trabalhar todo o entorno dela e tem que realmente fazer esse trabalho de conscientização da família. Porque eu acho que quando a família não entende o problema, quando a família não sabe como lidar, ela dificulta muito. Eu tive conversando um tempo atrás com uma pessoa e ela estava dizendo, ela tem um problema com álcool e drogas, né? Ela era um adicto cruzado. E ela saiu com os amigos, mesmo os amigos sabendo, a pessoa limpa há 20 anos. Os amigos sabendo do problema, saíram, foram numa festa, e essa pessoa falou que estava tomando comprou 2 cervejas, que hoje ela toma 2 cervejas quando sai. É o limite dela, tá ok. Alguns não conseguem fazer nem isso, mas tudo bem. E cada vez que ele ia procurar o copo dele, estava cheio. E ele não se ligou nisso. Aí depois que ele percebeu que ele começou a ver que estava meio alterado, ele percebeu que estava acontecendo alguma coisa. Os amigos enchiam o copo dele, né? E depois a gente conversando, até um amigo estava junto, o amigo começou a rir e falou assim, a gente estava testando o seu limite. Então a gente entra aí na falta de entendimento das pessoas que estão em volta, né? A falta de esclarecimento sobre a questão. Porque se eles entendessem o que é o alcoolismo e soubessem que realmente ele está em prova todos os dias, não teriam feito isso. Que poderiam ter estragado com a vida do rapaz, né, que está vindo há 20 anos, já conseguiu reconstruir a vida dele, teriam estragado toda a vida dele por conta de uma brincadeira, justamente por inocência, na verdade, né? Eu espero acreditar que seja por inocência, por falta mesmo de entendimento do assunto. Isso é muito delicado, esse assunto. Como tu falou, cada ser humano é único. A gente sabe que tem pessoas que são extremamente radicais nessa questão de redução de danos, né? Eu não sou uma pessoa radical. Eu acredito que, como tu mesmo falou, cada ser humano é único. Tem cada tipo de personalidade, de particularidade, vai se aplicar algo que vai funcionar na vidinha dela. O que o profissional não pode é se engessar em algo que deu certo para alguém próximo ou para si mesmo. Porque a imensa maioria das pessoas que trabalham na nossa área ou tiveram um problema na família ou carregaram esse problema e carregam por muito tempo. Então, esse replicar de conhecimentos engessados, muitas vezes já ultrapassados, é o que faz as pessoas, muitas vezes, criarem aversão por estar em recuperação, ao invés de sentir prazer em ter uma vida saudável, uma vida limpa e desfrutar do melhor dela. Por exemplo,
Ontem eu estava vendo teus stories, ainda brinquei contigo. Tu chegou de Brasília, desceu no aeroporto. Daqui a pouco tu estava lá no meio da quadra, o sambão rolando. Eu disse, bah, Cláudia, estou precisando disso também. E nós dois somos. Eu sei que tu não é uma pessoa que fala muito abertamente, mas tu sabe que eu sou linguarudo. A Cláudia também é uma pessoa em recuperação. E nós temos uma vida absolutamente saudável, levando a mensagem e trabalhando em prol do próximo. Né? E aí eu entro naquilo que eu estava te falando antes por telefone. Às vezes, aí a gente coloca uma música assim, a pessoa diz, isso é coisa do demônio. Como é que tu pode cultuar e escutar isso? Tu não vai voltar e vai usar droga em função. E aí eu digo o seguinte, dentro da aula de ética, que eu adoro desse conteúdo, eu gostava de iniciar justamente com essa música específica do Metallica, que eu adoro, sou muito fã dessa banda, eu já fui em 2 shows deles. O que trata esse som, esse barulho todo? E cansei de ver religiosos abandonarem meus cursos já nos primeiros minutos de aula, né? Pessoas que deveriam amar o próximo como a si mesmo, né? Para amar o seu poder superior, consequentemente, né? Eu não entendo quais são as bases deles, mas não estou aqui para julgar ninguém. Cansei de ver abandonar, e eu já faço propositalmente mesmo, porque é para separar o joio do trigo, porque dentro da nossa área a gente não pode ter preconceitos, ideias pré-concebidas e não respeitar o próximo e a individualidade do próximo. Né? Exatamente. A gente sabe, nós já vivemos isso na pele, né, com nossas escolhas de espiritualidade, com nossas escolhas pessoais, já vimos muitos pacientes serem discriminados, sofrerem abuso, violência psicológica na pele, em função de escolha, seja ela religiosa, sexual, seja ela por motivo que for, ao invés de acolher. E vocês acham que isso vai aproximar ou vai afastar? Essa música maravilhosa, por exemplo, com uma pessoa que não tem um mínimo de cultura, não precisa gostar do ritmo, mas vai entender do que fala para poder se aproximar do paciente. Tá? Ela descreve exatamente como a adicção funciona. Porém, o personagem principal dessa história que é contada, porque é uma história assim, muito diferente das nossas músicas só de rebolar a bunda e falar de sexualidade, ela conta uma história onde o personagem principal é a droga de decadência do vocalista do James Hetfield. Aqui conta a história da cocaína. E o que essa história conta? Ela conta o que ela espera do usuário. Então ela começa, eu quero que a sua vida queime rápido e você venha rastejando até meus pés, até conseguir a próxima dose. E assim ele vai descrevendo a escravidão que ele sofreu na pele durante décadas. Né? Corte seu café da manhã no espelho, ele está falando agora. Era o jeito que o James Hetfield usava a droga dele. Ele batia cocaína em cima do espelho para cheirar. Então, aí ele fala assim no final, eu sou sua fonte de autodestruição. Está falando isso nesse momento. Sou sua fonte de autodestruição, sou seu mestre e você é a minha marionete. Essa música que está tocando é Master of the Puppets, mestre das marionetes. E descreve exatamente qualquer usuário de qualquer tipo de droga ou qualquer pessoa com qualquer adicção. E aí... Então, vem naquela questão mesmo do preconceito, né? Eu não conheço simplesmente porque não é o que eu sigo. Eu já ouvi muito isso, sabe? Eu já ouvi muito isso. De onde já se viu você ir pro samba, sabe? E para mim o samba é terapêutico, eu sempre falei, né? E quando eu decidi parar de beber, um dos motivos que eu fiquei com medo de parar, que até falei, não quero mais fazer nada, eu quero parar, subir daqui, foi justamente pensar em ter que abandonar uma coisa que me fazia bem, né? Estar ali, ouvir, estar numa roda de samba, para mim, assim, eu saio do universo, né? Me tira do meu eu, assim, eu volto totalmente renovada. E tem muitas músicas dentro do samba mesmo que falam sobre isso. Que falam sobre isso, sobre autoestima, sobre resiliência, né? Sobre força de vontade. E fala muito sobre cultura, e isso me pega bastante. Fala muito sobre cultura, fala muito sobre ancestralidade.
né? Então, quando as pessoas olham para você e te julgam pelo que você está ouvindo, não entende o que você sente com aquilo, né? Para mim, estar ali é extremamente terapêutico. E eu consigo, hoje eu falo que hoje eu consigo curtir realmente sem precisar beber nada, né? Eu saio, eu consigo sair, eu consigo curtir, coisa que até um tempo atrás eu não achava que seria possível, né? Mas quando eu consegui olhar e falar assim, não, é possível eu fazer uma escolha, né? Então eu escolho ir, curtir, lembrar do samba, de tudo que eu vivi, né? Porque o meu último dia de bebida mesmo foi isso. Eu fui para um show que até hoje eu não lembro esse show, e isso me marcou bastante, né? De chegar em casa e falar, caramba, como que eu cheguei em casa? Que eu não lembrava, eu tive uma amnésia alcoólica. E a amnésia alcoólica nada mais é do que um curto-circuito no cérebro por conta da intoxicação do álcool, né? E quando eu tive essa amnésia alcoólica, eu comecei a prestar atenção, eu falei, alguma coisa está errada. Só que eu não me imaginava, eu não conseguia me imaginar curtindo, vivendo, sem ter que beber. Eu não imaginava, eu saí e falava assim, meus dias vão ser horríveis, como que eu vou curtir um samba? Como que eu vou assistir um jogo? Eu adoro campo de várzea. Adoro futebol de várzea. Adoro. Então, assim, eu não conseguia me imaginar, né? E aí, nesse processo meio de me entender, de me conhecer, eu comecei a observar justamente quem é a Cláudia, o que é que ela gosta e as escolhas que ela faz. Então, hoje eu escolho sair, não beber, lembrado de tudo que eu vivi e acordar no outro dia o mais gostoso sem ressaca. Não, e tem uma coisa que tu falou, né? Em respeito a ti, né? E a tua história, a tua decisão e o teu momento de virada de chave, eu não dei um sorriso, mas as pessoas perderam a capacidade de rir de si mesmo, né? Cara, a gente teve histórias maravilhosas na ativa, né? Não é porque a gente meteu o pé na jaca lá que a gente vai negar o nosso passado. Então, ó, enquanto estava falando isso, eu lembrando da minha. O primeiro show que eu fui dessa banda foi lá em 1999, no Hipódromo do Cristal, em Porto Alegre. O nome da turnê era Whiskey in the Jar, ou seja, whisky na jarra. Eu cheguei do nada lá, essa história também é maravilhosa. Cheguei do nada, quando eu vi, no meio de uma multidão, eu começo a encontrar só o povo conhecido da minha ativa, né? Lá num grupinho. E essa música que eu coloquei agora, que coloquei o significado, era a música de abertura de show. O cara estava em cima do palco, pregando, pedindo, pelo amor de Deus, para ninguém usar porcaria nenhuma, que aquilo ferrou com a vida dele, não só a dele, mas a do guitarrista, que hoje é um baita de um surfista, que ele se encontrou no esporte, a maneira de obter a dopamina, a ocitocina, a serotonina dele. Ele estava em cima do palco pregando para a gente não usar droga e a gente se destruindo lá na plateia. Exatamente. Essas associações que a gente precisa levar para os nossos pacientes, para quê? Para ressignificar aqueles momentos, para entender, desculpa, gente, quem está assistindo, puta que pariu, além de ser completamente louco, tá com a mente alterada, eu sou burro, porque se nem a letra da música do artista que eu gosto eu sei, o que eu estou fazendo ali? É verdade. Faz todo sentido. Então, eu tive ali casos maravilhosos, por exemplo, usando essa música e várias outras, que eu tenho também uma página Rock Terapia, aliás, faz muito tempo que eu não alimento ela, para ressignificar esses momentos. Porque, assim, ó, Cláudia, a espiritualidade dela é de religião afro, a minha é cristã, né? Sou batizado. Aliás, eu sou uma saladinha de frutas mistas, né? Quando nasci, tradição, batizado em católica, cresci no meio do espiritismo, fui depois batizado na Umbanda, depois na evangélica. Eu respeito e transito por todas de forma sociável, porque todas querem a mesma coisa, é o bem-estar do próximo da nossa sociedade. Ponto, né? Querem que a gente evolua, estão ali para nos ajudar. Legal, tranquilo, né? Aí a gente vê
muitas vezes, não, isso é coisa do demônio. Ah, eu ficava pé da vida quando falavam isso, porque daí a falta de respeito para com o gosto, para com o estilo, para com a cultura de cada um é gigantesca. Ah, apesar de eu ser de corrente evangélica, eu vou falar bem a real aqui, a maioria das músicas é chata pra cacete, me dá sono, eu preciso, meu cérebro precisa de dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina, que eu não vou entrar nas pessoas assim, não, eu não, mas é o Antônio, né? Eu não estou julgando ninguém, é o meu gosto. Mas, assim como os nossos pacientes têm os seus gostos, suas particularidades, e tem que ser respeitado em função disso. Naquele local que eu e tu trabalhávamos juntos, Cláudia, tinha um paciente que eu gostava muito, respeitava ele demais, também de religião de matriz africana, que estava sofrendo uma perseguição, tu lembra? Sofrendo uma perseguição gigante, porque ele não podia se expressar. E isso é absolutamente criminoso com a recuperação. Graças a Deus, eu vejo ele aqui nos stories, de vez em quando mandando mensagem, todos os dias. Ele está bem, mas em função de superar os próprios limites e aprender lá dentro, não com que o meio que estava circulando ele, mas ele foi bem orientado por nós, senão ele tinha retornado. Então, mas isso é importante, essa questão de você... Porque quando a pessoa sai da CT, ela está numa CT que é de uma certa religião. Quando ela sai de lá, se ela quer voltar para onde ela estava, ela se perde, ela não sabe o que tem que fazer. Ela começa a ficar confusa até em relação a isso, né? Ela fica naquele meio termo de tipo assim, eu quero, mas isso é o certo. Então isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser falado, tem que ser respeitado. Tá, você é de tal segmento, não importa o meu, mas o acolhido é de tal segmento. Então como que ele vai ter que seguir, como que ele vai ter que se comportar, o que ele vai enfrentar, né? Para ele continuar sendo quem ele é. Porque eu acho que o pior nessa questão da recuperação, das internações, é justamente querer moldar a pessoa em cima do que eu acredito. Né? Cláudia, eu acho que certo é isso. Lembrei de uma história maravilhosa que eu vi semana passada. Porque eu já falei aqui na live durante esses dias, né? Que eu passei um período agora encarcerado em função da minha ativa, me conta lá de 2019 ainda, fui encarcerado, enfim, tudo certo, mas eu estava lá, se eu não me engano, eu fui solto na quarta-feira, eu acho que isso foi terça-feira à tarde, horário de pátio, sentado ali, fumando cigarro, trocando uma ideia, daqui a pouco chegou um, chegou outro, porque lá dentro da cadeia, que eu estava pelo menos, meu Deus do céu, o shopping center do mal. Aí tem um corredor lá, que é um corredor que era dos golpes. Eu não vou ter papas na língua aqui, né? Então, esses golpes de menininha, golpe de não sei o que lá, de pedofilia, que depois se fingiu de delegado. Aí chega, mas só que a gente aqui de fora tem uma impressão, é tudo gente do mal, é isso, aquilo outro. Não. São pessoas que aprenderam a fazer aquilo ali, mas que se fossem realmente direcionadas e uma prisão funcionasse como uma escola, eu tenho certeza absoluta que a imensa maioria das pessoas que ali estão não retornariam, porque ninguém quer estar lá dentro. Então, esse fato aconteceu lá no pátio. Chega um deles, levantando as mãos para cima, né? Meu Deus, eu vou sair daqui, vai cantar liberdade, e falando da papelada dele, que o pessoal acompanha os seus processos lá, né? Já era até para ter saído, e Deus vai me abençoar. Aí chega o outro que é companheiro dele nesses golpes, né? Um gordinho, um meio baixinho, irmãozinho caminho, engraçadinho, falando, irmão, a gente faz as coisas certas, a gente vai nos abençoar, a gente só precisa de uma para mudar de vida, né? Daí, aí eles falando dos sonhos deles, eu do lado deles, cara, por que vocês gostam de dinheiro, gostam disso? Por que não investe num negócio legal, assim, investe uma clínica de reabilitação de luxo, vocês vão estar recuperando pessoas, perigo para... Não, isso aí demanda muita grana, não sei o quê, e tal, e eu olhando ali, enquanto os dois, mas Deus vai nos abençoar.
Aí eu fiquei na minha, né, quietinho, eu estou num ambiente teoricamente hostil, e eu disse, mas que Deus é esse, né? Que vai abençoar como? Se está lesando outras pessoas, está usando o que tem de pior do ser humano, tanto do lado da inteligência, que são extremamente inteligentes, da inteligência deles para conseguir aplicar esses golpes, quanto das pessoas que caem no golpe. Porque, eu vou te dizer, eu não sei por que a polícia não faz isso, porque a quantidade de denúncias que a gente tem desses golpes acontecendo o tempo todo, de pessoas, perdi dinheiro lá com um golpe de uma novinha que depois me ligam, me extorquiram. Cara, era para a polícia prender esses caras que caíram no golpe. Porque imagina eu chegar na porta da delegacia para reclamar, venderam cocaína estragada para mim ali, batizado, botaram em São Vidal. Cara, é a mesma coisa. Eu estou chegando na porta da delegacia para falar assim, ó, com licença, escrivão, quero registrar uma ocorrência. O que houve, Antônio? Não, doutor, é o seguinte, ó, me apaixonei por uma menininha ali na internet, era um golpe, né? E aqui o golpe, ó, é a menor de idade, assim, assim, assado, e eu só falaria para ele, se eu fosse escrivão, o senhor pode estender os dois braços? E ele falou, para quê? É para me botar as algemas em ti, porque tu cometeu um estupro, como é que é o estupro aquele estupro de menor, tem um nome específico, de estupro de vulnerável, o senhor é um pedófilo e merece estar na cadeia, tá na cadeia não só por isso, mas por ser burro, por chegar aqui para me falar isso. Tu merece ter caído no golpe, né? E daí rastrear o número e chegar na origem. Porque, assim, ó, eu posso estar falando heresia, mas se a polícia agisse assim, esses caras que estão lá dentro estariam prestando um serviço à sociedade também. Verdade. Porque justamente o que você falou, né? A pessoa... você caiu nesse golpe por quê? O que você estava fazendo ali? O que é que você estava conversando com uma garota, com uma criança, né? Com uma menor. Né? Então você é mais errado do que quem estava dando golpe. Exatamente. E aí, Cláudia, minha cabeça vai, conhece ela como é, né? Eu vou viajando. Então, a gente vê essas mesmas distorções dentro dos ambientes de recuperação. Pô, se teoricamente, eu sou um cara que sou temente a Deus, eu sei o trabalho fantástico e maravilhoso que as igrejas ocupam nessa lacuna que o Estado deixou, que deveria estar fornecendo assistência para todos, com esses trabalhos, muitas vezes voluntários, maravilhosos aí para recuperar. A imensa maioria, graças a Deus, hoje são locais bons, mas ao mesmo tempo eu vejo essa questão de intolerância, eu consigo ver claramente essas duas pessoas conversando no pátio da cadeia. Deus me abençoa, por favor, enquanto eu estou ferrando a vida alheia ali. Então, dentro dessas próprias comunidades, de próprios hospitais, as pessoas discriminando umas às outras. É algo que chega a ser mais criminoso que isso que a gente estava vendo. Porque e muitas vezes são pessoas de dentro, né? Pessoas são ex-adictos, familiar de adicto, que costumam fazer isso. E aí, hoje eu estava pensando sobre algo que eu escutei aqui dentro de casa mesmo. Eu escutei sobre algo que eu escutei aqui dentro de casa mesmo. Minha irmã falou para mim assim, tá, mas tu foi mais inteligente que um psiquiatra lá, não sei o que, isso em 2016. Só para contar rapidinho a história. Em 2016 eu estava na ativaça, então fui buscar tratamento, minha família correu, um psiquiatra caro aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu só não vou dizer o nome por questão de ética, mas um baixinho, barbudinho, que foi coordenador do Hospital São Pedro, nessa época, quem quiser saber que saiba. Lá dentro, uma pessoa extremamente medicada, e eram consultas caras, indo 2 vezes por semana. Esse ser humano, ele, do nada, um dia para mim, ele disse, ele sabia que eu tinha TDAH, ele disse, eu não posso usar
eu não posso usar Ritalina, porque me dá a mesma sensação da cocaína, me passo extremamente mal. Não, eu estou agora usando um Venvance, assim, sabe? Esse não é absorvido pelo mesmo órgão, é assim que funciona. E resultado, eu recaí, tá? A culpa foi dele? Não, não foi dele. A culpa foi minha de ter recaído, mas foi uma culpa dentro de uma lógica distorcida, não estou justificando nada aqui. Tá custando 400 conto um tubinho que eu estou usando em 2 dias, tá mais barato ir na biqueira, certo? Aí, quando a minha família contou que eu tinha recaído naquela época, a justificativa dele foi que eu era inteligente, que manipulei ele dentro do tratamento. Não, que manipulei ele dentro do tratamento o tempo todo. Eu estava participando do tratamento. E uma das coisas que eu sempre falo em sala de aula, tu foi minha aluna e tem vários alunos aí me escutando, sabe? Eu não vejo ninguém bater no peito para falar que os profissionais, a responsabilidade da recaída é minha, né? Eu não vejo ninguém batendo no peito. Aonde eu deixei de ser profissional, aonde eu posso me aperfeiçoar mais para que aquela pessoa, em função do meu trabalho, não passe mais por essas mazelas. Então, aquela questão que está no nosso código de ética de continuar estudando, se aperfeiçoando para oferecer os melhores serviços aos nossos, e quando não temos a competência necessária para lidar com o caso e encaminhar adiante ou pedir supervisão, o cara rasgou aquilo com os dentes, usou o poder do jaleco para transferir a própria responsabilidade da incompetência, de manipulando a família para jogar num paciente que nem sabia como funcionava a doença da dicção e o cérebro. Sim. Hoje, eu escutar isso, eu ainda me dei conta, nossa, como o poder de manipulação de uma pessoa que veste um jaleco pode gerar traumas e estigma na cabeça de familiares. E esses estigmas, se o paciente não tem firmeza na própria recuperação, pode gerar discussão, que vai gerar gatilho, e quem está despreparado vai recorrer aos mesmos erros novamente. São tantos pequenos detalhes, né, Cláudia? Mas em se falando de dependência, eu acredito que falta muito entendimento ainda o estudo contínuo mesmo do pessoal da área da saúde, né? Porque tem muita gente que não entende, muita coisa de dentro da dependência química. Não entende. Eu estou na área da saúde, eu vejo muita coisa dela que eu olho e falo, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo, sabe? E de você ver que estão cometendo um erro justamente por isso, né? E depois é mais fácil jogar a culpa no paciente, porque não tem entendimento, não sabem realmente lidar com isso. Não, eu não vejo nem como falta de entendimento. Eu vejo assim, a gente que trabalha há anos aí na área da dependência química, né, Cláudia? A gente sabe que dentro de um processo de terapia de prevenção à recaída, infelizmente, ela faz parte do processo de aprendizagem e crescimento do paciente. Mas no momento que um profissional descarta o paciente, culpabiliza ele está testando o próprio o próprio testado de incompetência ao jogar no seu paciente uma culpa desnecessária que vai gerar mais e mais estigma em si mesmo. Então, essa questão é muito delicada. E aí envolve o quê? Lá no início da nossa conversa, os egos gigantes dentro do nosso meio acadêmico que existem. Né? Eu me lembro que uma vez, numa das aulas, eu não me lembro qual foi, você comentou justamente isso. A recaída faz parte do processo. Não devemos normalizar? Não. Mas é o momento de você se avaliar enquanto profissional. Onde que você está errando, que você, de repente, pode ajustar para continuar ajudando aquela pessoa. Exatamente. Eu me lembro que você falou uma vez, isso marcou bastante para mim. E ressignificar junto com o paciente aquele momento, e tá lá, 2 mais 2, ressignificar junto naquele momento, falhamos aqui, e qual foi o conjunto de situações que levou a essa falha?
tua responsabilidade e a minha. O que a gente deixou de perceber nesse período? E usar como um aprendizado, não como uma pá de cal em cima de um corpo para esconder ele depois. Exatamente. E assim funciona. Exatamente, exatamente. Mas aí a gente entra de novo naquilo. O ego não deixa com que as pessoas olhem para isso. Quantas e quantas vezes, Cláudia, tu já... Porque a gente recebe muito. Direct, mensagem em WhatsApp, de pessoas procurando atendimento. Quantas e quantas e quantas vezes tu já disse, olha, eu não tenho habilidade para lidar com esse caso, ou com o teu caso, depois de uma entrevista inicial, vou te indicar quem tenha. Quantas vezes tu já fez isso? Várias e várias que eu sei. Eu a mesma coisa. As pessoas também esquecem da interdisciplinaridade que precisa ter num tratamento, envolver profissionais específicos para atender o todo. Necessário envolver, na maioria das vezes, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, um nutricionista, um personal trainer, sei lá, envolve um professor de música, um professor de algo que ele tem aptidão, até essa pessoa começar a se desenvolver de novo. Não, mas daí o cara quer... além de ter um ego gigante, maior do que o de um Shaquille O'Neal, que tem 2,30 m, tem uma ganância desse tamanho que é maior que a descrição do próprio paciente e quer abraçar sozinho o mundo. E aí não dá conta, quer atender 10 pessoas no dia, cobrando 400 conto a consulta. O que vai acontecer? Não vai fazer nada bem feito e a taxa e o índice de reabilitação dos pacientes dele vai ser aquele que todo mundo cansa de falar. Nossa, de cada 100 pacientes, aí entre 3 e 5 se recuperam. E a gente fala em sala de aula que para cada 100, de 3 a 5 se recuperar, eu não preciso fazer nada. Eu posso entupir 100 pacientes de droga durante 6 meses, que 5 não vão aguentar aquilo ali, vão pular os muros e vão fugir. Assim como eu posso isolar eles totalmente do mundo, sem nada, sem nenhum estímulo externo, que 5 também não vão aguentar aquela vida de humilhação ali e vão fugir e vão concluir o tratamento e não vão mais usar só para não pisar num local como aquele. Então, significa o quê? Serve para que o conhecimento, o estudo e os pseudo-tratamentos para nada. Então, por que a gente se dedica uma vida a mudar uma realidade, estuda a fundo, estuda por anos, leva conscientização para as famílias, tá um processo de psicoeducação gigante para os próprios pacientes, para que isso não aconteça. E a partir disso, e a partir do trabalho de muitas outras pessoas que têm um pensamento e uma linha parecida, a nossa realidade começou a melhorar. A gente começou a ter taxas de 20%, e dependendo da modalidade e das ferramentas aplicadas, vai subindo. A gente tem modalidades de tratamento que chegou até perto de 80% de taxa de reabilitação do dependente químico durante o primeiro ano. Depois tem uma curva decrescente natural, mas é uma diferença gigantesca e gritante, né, do jeito que funcionava no passado. Justamente, mas é isso, o fato de estar conhecendo essas técnicas, desmistificando muita coisa, abrindo a mente para o tratamento, né? Individualizando o paciente, humanizando o paciente, que é uma coisa que eu sempre falei das nossas aulas, que é um dos motivos que mais me fez apaixonar por tudo isso. Você é o culpado, Antônio. Que eu me apaixonei por tudo isso justamente por essa questão do seu olhar humano, sabe? De falar sobre a humanização do paciente, sobre a necessidade da individualização do paciente. Isso, para mim, foi muito, muito importante e é o que eu levo sempre e bato em cima disso. É extremamente necessário colocar realmente o seu ego de lado, ver que sozinho você não dá conta e precisar de ajuda. Eu tive um tempo atrás aí uma discussão com o pessoal justamente por isso, de um paciente estar sem acompanhamento psicológico e psiquiátrico num processo de recuperação. Sabe? Não tem como eu, como terapeuta, dar conta de uma situação sozinha. Precisa de outros profissionais, que cada um com a sua linha, cada um com a sua experiência, para poder fazer um trabalho bem feito, né? E eu poderia abraçar e falar, não, eu vou dar conta, me matar de tentar fazer, que eu poderia até não dar certo, né? Mas poderia ter dado certo e achado que não, eu sou a melhor, eu sou a maioral. Não, né? Eu entendo que é justamente um tratamento multi e a gente tem que ter linhas e tem que ter
o suporte, a rede de apoio, acho que tem tudo, né? É um conjunto de situações. Não tem como tratar apenas o dependente, não tem como tratar apenas a pessoa, se não tratar o entorno, se as pessoas de volta não tiverem a parte do que está acontecendo. Exatamente. E assim, ó, bate-papo tá maravilhoso, Cláudia, e eu só quero deixar assim, ó, eu separei umas coisinhas bem básicas para a gente falar da música, e a gente também aborda quando está dando aula de prevenção à recaída, de aula de neurociência, né? A música, ela atua diretamente na mesma região do cérebro, aqui no córtex parietal lateral, aonde o abuso de substâncias também atua, aonde todos os excessos atuam e aonde os prazeres também atuam. Mesma área do sexo, espiritualidade em excesso, religiosidade. Espiritualidade não causa isso. Religiosidade em excesso, sim. Aí se torna fanatismo. O que é o fanatismo, senão uma adicção por religião, onde a pessoa se torna irracional? Compulsão alimentar, compulsão por compras, por jogos, agora as bets, bebida, todas as porcarias aqui. Mas também saber regrar, dosar. Uma boa música, ela é terapêutica, atua no mesmo local, também faz parte de um processo terapêutico, a musicoterapia, onde a pessoa começa a reaprender a ter pequenos prazeres, reeducar o próprio cérebro. O que eu falei antes ali de dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina? A música estimula a liberação desses hormônios, que são completamente desregulados com o abuso de substâncias aí que estimulam a produção de uma maneira totalmente descompensada no usuário. Então, ela como instrumento de reabilitação ajuda também na redução do desejo, da fissura, o craving, chamem como quiser, quer usar termo bonito, em inglês a gente usa, a gente pode usar o termo ali, o nosso da biqueira, né, cotonoiado, ajuda a expressar emocionalmente, a sentir, a ter boas lembranças. Tem música que vai nos remeter a momentos ruins, nos deixar triste, tem poder nos deixar alegre, vai nos lembrar de momentos bons, de viagens legais, de coisas ruins, de pessoas boas que passaram pela nossa vida, de pessoas que deixaram saudade, de pessoas que a gente gostaria de estar perto, mas não está, também tem música que a gente não consegue escutar. Então, ela tem todo esse poder, nos ajuda a reduzir a ansiedade, depressão, e nos ajuda também a socializar, como tu estava fazendo ontem, né, Cláudia? Exatamente. Uma vez eu participei de uma palestra, e a palestrante falou sobre isso, né? Ela falou, a música X, e era uma música mais religiosa, ela atinge tal área do cérebro, se você colocar de manhã no seu despertador para acordar, você vai acordar bem. Eu falei, não. Eu era a única na palestra que falei, não, para mim tem que ser a bateria de uma escola de samba. É assim que eu acordo bem, feliz pro dia, sabe? Aquilo mexe comigo. Então é a questão da individualidade. Imagina, onde já se viu? Isso não... Que absurdo! Mas, para mim, é uma coisa que me faz muito bem. E é aquela questão das pessoas olharem para quem escuta o rock e achar que é absurdo ouvir uma música dessas. Que é absurdo você escutar, acordar com uma bateria de escola de samba. Mas, para mim, me faz muito bem. Eu acordo disposta para o dia todo. E eu tenho o mesmo sentimento com rock, outros têm o mesmo sentimento com sertanejo, outro com funk, o outro com qualquer estilo musical. Tem gente que ama música clássica, tem gente que ama música gospel, tem para todos os gostos. O importante é um respeitar o outro. E tem uma mulher maravilhosa, que é Jane Dinove, que eu amo, essa youtuber inglesa, que faz anos que eu já compartilho, sempre vou compartilhar. Ela diz que a espiritualidade não é para os fracos, né? Espiritualidade, ela escreve bem assim, Iron Maiden, né? Porque ela diz, não é para os fracos, cabe para as almas mais valentes que existem, porque precisa ter coragem para seguir esse caminho, porque a gente, com a espiritualidade, vai aprendendo a abraçar a escuridão que existe dentro de nós e começa a despertar para a luz, porque não é na luz que a gente se ilumina, a gente se ilumina na escuridão.
A gente está num planeta de escuridão, e é nessa escuridão que a gente tem que encontrar a nossa força, a nossa resiliência, a nossa coragem e reconstruir todo o nosso personagem, todos os nossos caracteres, nosso eu, nosso self. E a gente não pode ter medo de encarar e entrar nesse escuro, porque é só nesse escuro que a nossa versão mais forte vai nascer. Jung falou, conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão das outras pessoas. Exatamente, então, exatamente. Claudinha, eu nem vou entrar agora nos detalhes lá das novidades do Educarequê, a gente fala mais essa semana, vou chamar o Marcelo também, o Robson, os outros professores do Educa, convidar mais pessoas para a gente voltar a fazer aí, talvez algo diário, em lives, ou algo espontâneo, assim, quando dá vontade, para a gente trocar uma ideia sem nada fixo e sem cunho nenhum, sem querer nada em troca do outro, né? Não para vender, mas para trazer informação para as pessoas e prevenção. Então, sigam a Cláudia ali, mande mensagem aqui no direct. Os seguidores da Cláudia também façam a mesma coisa com nós. Vamos levar uma mensagem positiva adiante. E quero agradecer a todos aí que tiveram paciência de estar até agora junto com a gente. E principalmente a ti, Cláudia, que eu sei que amanhã de manhã a nossa política volta para Brasília, né? Ai, pior que eu não estou na política, é trabalho mesmo. Estou fazendo um acompanhamento, mas é isso aí. Então, estamos juntos, gente. Muito obrigado. Nos vemos na próxima. Isso aí, obrigada, boa noite. Segue a gente, hein?